Me sinto feliz de estar aqui. Me sinto feliz. Porque nós temos feito a discussão sobre as doenças raras, mas, em verdade, não fazemos a discussão sobre as doenças raras, fazemos a discussão sobre as pessoas. As pessoas que muitas vezes têm muita dificuldade de ter um diagnóstico. É muito importante que nós tenhamos a ampliação da triagem neonatal. É importante isso para que nós possamos já ter diagnósticos mais precisos, mas tantas vezes se tem uma angústia porque você não tem o diagnóstico. Não tem o diagnóstico. E o diagnóstico, ele vai, muitas vezes, no processo de muita exclusão, vai excluindo outras possibilidades para se chegar naquele diagnóstico. E enquanto você não tem um diagnóstico, você vivencia uma angústia muito grande, muitas incertezas. Mas penso que, uma vez estabelecido o diagnóstico, que tem que ser precoce, tem que ser o mais precoce possível para que nós possamos, a partir daí, buscar as condições necessárias para assegurar a qualidade de vida e assegurar a saúde. Saúde, penso eu, nem é o contraponto da doença apenas. Saúde é qualidade de vida. E se alguém me perguntar, diga uma palavra para traduzir qualidade de vida, eu digo felicidade. Felicidade. Portanto, a saúde é construção de felicidade. E, a partir daí, você ter um conjunto de políticas públicas, que é absolutamente fundamental que nós estamos discutindo políticas de saúde, que envolvem, inclusive, celeridade, porque também tem muita angústia quando você não tem respostas da Anvisa para que você tenha os medicamentos atestados para que eles possam ser utilizados. Porque quem tem doenças raras, e não são tão raras assim, mas as doenças raras trabalha muito com o esperançar, ou a esperança, e tem muita capacidade de buscar todos os espaços, particularmente os familiares, as familiares, buscar todos os espaços necessários para assegurar qualidade de vida e assegurar felicidade. Então, portanto, nós precisamos ver como aceleramos os diagnósticos e, a partir daí, como nós podemos fazer modificações, inclusive nas formações acadêmicas, porque muitas vezes a formação acadêmica dos profissionais da área de saúde, elas não se dedicam ao que seriam as doenças raras para que elas possam ser diagnosticadas com mais celeridade. Mas, além disso, como é que se asseguram os tratamentos? Tratamentos medicamentosos, já tivemos algumas vezes na Anvisa, na angústia de tentar ver que os medicamentos, aqueles que pontuam como a concretude da própria esperança, eles possam estar disponíveis. E, a partir daí, você ter o acesso às terapias, não apenas a terapia medicamentosa, mas a um conjunto de terapias que exigem uma multidisciplinaridade no exercício da atenção. Eu falo da política de saúde, mas não é só política de saúde. Nós, às vezes, precisamos ter políticas de assistência, políticas de educação, porque a educação ela representa um processo de territorialidade. A educação é a política que está no território, é a política que lida de forma mais permanente com as nossas existências e de forma mais inteira. É preciso que nós asseguremos o acesso ao conjunto de políticas públicas. Então, falo que é preciso ter várias disciplinas ou vários atendimentos na área de saúde, mas também a intersetorialidade no conjunto de políticas públicas. Quantas vezes a gente fala que é preciso que nós tenhamos a concretude da política de cuidados. O ser humano precisa ser cuidado. Se a gente não for cuidado quando nasce, a gente nem sobrevive. Mas a gente precisa ser cuidado a vida inteira. E muitas vezes nós não temos as estruturas do cuidado. É preciso fazer uma legislação, penso eu, muito específica para assegurar o respaldo e assegurar o fortalecimento das condições para cuidadores e cuidadoras, via de regra, cuidadoras.
cuidadoras familiares, que precisam ter condições diferenciadas para que possam exercer, inclusive a aposentadoria especial, porque se estão no mundo do trabalho, não podem ter equidade. Equidade significa... eu penso assim, que a equidade, doutora Graziela, a equidade é que assegura a universalização. Você não pode ter uma política, os princípios do SUS, que tem que ser universal, mas só pode ser universal se tiver equidade, porque nós partimos de locais diferentes, partimos de necessidades diferentes, partimos de formas de existência diferentes. E a equidade, que significa considerar as diferenças para que elas não se transformem em desigualdades, é absolutamente fundamental. Cuidar mais de quem mais precisa, Então, portanto, digo eu que é preciso, para além do diagnóstico, nós termos um conjunto de políticas públicas que possa cuidar, mas, ao mesmo tempo, termos uma condição multidisciplinar na atenção à própria saúde, porque nós temos, via de regra, uma saúde muito médico-centrada, mas é preciso que haja diversas abordagens a partir da própria política de saúde. A intersetorialidade do conjunto de políticas públicas e o desenvolvimento científico, porque nós precisamos apostar no desenvolvimento da ciência, para que nós possamos avançar para que nós possamos assegurar qualidade de vida e felicidade para todas as pessoas que têm doenças raras. Então, portanto, são desafios que estão postos. Nós temos uma política nacional, mas é preciso que essa política nacional esteja fincada nas realidades das pessoas que vivenciam o que significa o diagnóstico tardio, o que significa o não acesso a uma política, a uma terapia medicamentosa ou a outros tipos de terapia, o que significa não ter um conjunto de políticas públicas, o que significa não ter um cuidado com quem cuida, para que nós possamos, a partir daí, assegurar que nós tenhamos uma condição universal de atenção à saúde, que pressupõe que essa atenção tenha equidade como princípio absolutamente fundamental. E penso que seria muito importante se nós pudéssemos criar observatórios para que nós pudéssemos colher o conjunto dos dados que existem, muitas vezes fragmentados, no nosso próprio território, dados fragmentados, para que nós possamos ter esses dados e para que nós possamos fiscalizar o cumprimento das próprias políticas. Penso que nós poderíamos construir um observatório para as doenças raras, para que nós possamos colher os dados, ver as variáveis, uma série de elementos que são fundamentais, para que nós possamos ter territorialidade, intersetorialidade e, fundamentalmente, protagonismo. Para que a gente possa estar olhando o orçamento, tem que ter o protagonismo de quem lida com pessoas com doenças raras ou de quem tem doenças raras. Protagonismo, direito de fala, mas não só o direito de fala para ser escutada e, a partir daí, esta fala ser considerada na construção orçamentária, ser considerada na avaliação dos órgãos, como estão funcionando, enfim, e ser considerada para assegurar dignidade, porque, concluo, como falei no início, saúde não é só contraponto de doença, saúde é qualidade de vida e qualidade de vida é felicidade. Estamos, portanto, à disposição para buscarmos construir esta discussão e passemos a ter dados, apagões de... Quando você tem apagão de dados, você tem dificuldade de elaborar políticas públicas eficazes. É importante que nós tenhamos os dados para que a gente possa ter políticas públicas e possamos ter espaço sempre de muita fala. Contem conosco, e falo aqui em nome da comissão de Defesa dos Direitos, mas também dos Direitos Humanos. Eu sou vice-presidenta desta comissão e nos colocamos à disposição, inclusive, para a construção de uma subcomissão,
para que nós possamos lidar apenas com todos os elementos que eu estou falando de ciência, tecnologia, eu estou falando de diagnóstico, de política de saúde, de diversas políticas públicas que abrangem outros espaços e de protagonismo, para que a gente possa avançar e dizer que o ser humano veio para ser feliz. A felicidade é nossa sina e eu diria a nossa sorte. E nós temos a possibilidade de construí-la todos os dias. Parabéns pelo evento.